Olá, sou Sofia Patti, editora da Forbes, e esse é o Forbescast. Hoje a gente recebe o empresário André Rivkind, CEO da Breton. André, muito obrigada pela presença, e eu queria que você começasse contando a história da sua família. Eu fiquei curiosa com o seu sobrenome. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho da nossa empresa. E a minha família ela é uma família originária da Europa, não é? Eu tenho uma avó nascida no Brasil apenas, mas que vieram de lá antes. Um avô meu que veio da Romênia, uma avó veio da Polônia, esses dois pré-guerra, e o meu avô por parte de pai, que fundou a marca junto com a minha avó, que veio da Letônia, pós-guerra, que foi um sobrevivente da guerra, passou de 41 a 44 no campo de concentração. Depois mandaram ele para o Brasil sem ele ter nada, aqui ele virou mascate, era vendedor de panela de porta em porta. Depois mandaram ele para Campinas para ser professor de hebraico em Campinas, que estava precisando. Apresentaram ele para minha avó, ele veio para São Paulo e aí ele começou uma vida. E aí alguns amigos ajudaram ele a montar um negócio e, graças a Deus, hoje estamos aqui. E a Breton começou como uma loja de móveis, você estava me Sempre contando. uma loja de móveis. Ela nasceu na Rua Voluntários da Pátria, em Santana, em Santana. 1967. Era uma loja de bairro pequena que servia ali aquela região e ficou ali por um bom tempo, né? Depois, nos anos 80, com a abertura do Lar Center, que foi o primeiro shopping de decoração do Brasil, e meu pai tinha acabado de entrar na empresa, e o meu pai assinou um ponto ali, na época tinha que comprar ponto. Meu avô não acreditava muito nessa história, e meu pai foi peitudo Bateu o pé. bateu o pé, abriu a loja lá no melhor ponto do shopping, que é onde a gente está até hoje. Essa loja cresceu bastante desde então, mas Então é uma loja importante para vocês até hoje. a Breton, como ela é hoje, ela nasceu no Lar Center. Foi lá que vocês começaram a fazer alto padrão, Sim. móveis de alto padrão, mobiliário de alto Desde que padrão. o meu pai entrou na empresa, na verdade, ele já tinha o desejo de transformar a marca numa marca de alto padrão. E o shopping deu essa robustez para que ele conseguisse subir a linha da empresa. E ele sempre conta a história que a loja do Lar Center se pagou em 3 meses, que foi um sucesso na abertura. Nossa, um sucesso É, mesmo. Acho que eu é. nunca ouvi falar nisso antes. Geralmente dizem 5 anos. Pois é, isso, se eu não me engano, foi em 1988. Eu tinha Então, 5 o anos. feito foi do seu pai, de transformar a Breton no que ela é hoje. Sim, o meu avô trabalhou muito, sustentou a família dele, os 4 filhos, baseado na Breton, mas o trabalho do meu pai de trazer para ser uma empresa de alto padrão, uma empresa com produtos exclusivos, uma empresa que customiza o produto de acordo com o desejo do cliente, esse foi um trabalho feito pelo meu pai e mais para frente um pouco com a entrada da minha mãe. E nessa época, 1990, que vocês começaram esse trabalho? Foi, exatamente. Foi depois do Lar Center. E depois do Lar Center, vocês foram para onde? Foram os próximos passos? Aí eles começaram a abrir loja em diversos lugares. Abriu uma segunda loja no Lar Center, que hoje já não existe mais. Depois abriram loja no Shopping Aricanduva, Shopping Eldorado e, obviamente, lojas que não deram muito certo. Loja na Teodoro Sampaio, que na época era um super corredor, até que vieram as lojas da Gabriel Monteiro da Silva, do Shopping Day e aí um plano de expansão todo. Hoje vocês contam com 20 lojas, né? 21. 21 e Isso. e vão abrir mais 3 lojas No ano que vem no tem ano que 3 vem. lojas previstas para abrir, 2 no Nordeste, em Recife, em João Pessoa, e uma em Goiânia. Interessante. Como que é o mercado brasileiro, assim? Como que você enxerga o Nordeste, com móveis de alto padrão? Antigamente, a gente achava que as coisas aconteciam em São Paulo e Rio de Janeiro, né, acho que não só eu, como muita gente acreditava nisso. E quando a As pessoas gente tinham que vir para cá para exatamente, comprar? é. E as Uhum. pessoas vinham mesmo, porque essas cidades não contavam com estrutura de saúde, com estrutura de shopping, com estrutura de cinema, teatro, restaurantes. Então as pessoas às vezes vinham passar uma semana em São Paulo para comprar os móveis e vinham aproveitar a cidade, coisas que elas não tinham lá. E hoje em dia, quando a gente viaja o Brasil, as cidades, as grandes capitais são todas muito estruturadas, elas têm opções de tudo. Então,
o cliente não tem mais o desejo de vir para São Paulo para comprar. Ele pode vir para uma série de coisas, mas ainda existe aquele cliente que quer vir, mas é muito pouco. Então existe um mercado muito grande a ser explorado em todas essas regiões, que são regiões, inclusive, que têm um crescimento absurdo. E Interessante. quando você olha o alto padrão, que é o mercado em que a gente se insere, tanto em moda, joias, carros, eles já estão muito presentes nessa área e com grandes resultados. Legal. E por isso que vocês estão expandindo bastante para o Nordeste, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem expandido para o Brasil inteiro. O Nordeste tem uma curiosidade, porque o Nordeste foi a primeira loja nossa que saiu do eixo Rio-São Paulo. Porque a gente tinha 4 lojas em São Paulo, uma loja no Rio de Janeiro, aí a gente abriu loja em Campinas, em São José dos Campos e veio a loja de Salvador. A loja de Salvador abriu em 2018. Nós ficamos 7 anos sem abrir nenhuma outra operação no Nordeste, e esse ano nós abrimos 15 dias atrás em Fortaleza, e ano que vem a gente abre Recife e João Pessoa. É. Interessante. Bem legal. E no Sul vocês têm loja também? No Sul nós temos Porto Alegre, Balneário Camboriú e Curitiba, que também Vocês são estão no Brasil inteiro supermercados. praticamente. Exatamente. E expansão para o exterior? Expansão para o exterior está na nossa cabeça. A gente tem planos, a gente tem planejamento, a gente tem feito alguns movimentos para estruturar essa expansão e em breve, se as coisas ocorrerem da forma que a gente pensa, vai dar certo. A gente tem estudos em alguns lugares de América Latina, Estados Unidos, que já é um mercado consolidado para o móvel brasileiro, né? A gente está olhando um pouquinho ali para Portugal e Espanha também, que são boas regiões, e a gente tem feito alguns estudos e vamos ver se vai dar certo. Você me falou que você já tem bastante cliente fora, né? De Sim, fora. a gente tem muita gente que vem para o Brasil para comprar o móvel e a gente entrega. Hoje a Breton tem capacidade para entregar em qualquer lugar do mundo. Obviamente com parceiros, né? A gente não tem estrutura nossa nos vários países, mas nós temos parceiros logísticos e a experiência do cliente fora do Brasil é a mesma que ele tem aqui. De receber o móvel está montado no lugar que deve ser montado, da embalagem ser retirada da casa dele. Se tiver algum problema, uma possível assistência técnica, ela é prestada com agilidade em qualquer lugar do mundo. Esse ano, por exemplo, nós vendemos para Estados Unidos, tanto Flórida quanto Califórnia, Portugal, Espanha, Inglaterra, Israel, Angola, Uruguai. Isso que me veio na cabeça agora, talvez tenha algum mais. Que interessante. E essa assistência técnica, é uma curiosidade minha agora. Ah, É alguém que vocês mandam daqui de vocês para esse país que precisar ou é alguém em Não, loco? são parceiros locais que a Tá. gente tem, então a gente dá toda a segurança para esse cliente, tanto de receber o mobiliário da mesma forma que ele recebe assim, aqui, como se caso tenha algum problema, que graças a Deus é muito pouco, mas caso tenha, ele vai ter o problema dele resolvido com agilidade. Que legal. E geralmente são brasileiros que moram fora que procuram vocês ou são estrangeiros mesmo? Brasileiros, estrangeiros são minoria nesse caso, a maioria é brasileiros, mas teve uma história muito interessante, que teve um brasileiro da Europa que queria vir comprar móvel do Brasil e ele contratou um arquiteto italiano. E esse arquiteto não queria vir para o Brasil de jeito nenhum, e porque ele falou, o que vai ter no Brasil? Eu não conhecia. Essa história tem um ano e pouquinho. E esse arquiteto veio na loja, por acaso eu estava na loja, me apresentei, e ele falou para mim, eu nunca podia imaginar que no Brasil tinha tanta qualidade e tanto design. Vocês poderiam estar em qualquer lugar do mundo. E é uma coisa bacana de ouvir, a gente percebe o quanto o nosso país tem capacidade para mais do que ele tem hoje. Que É, interessante, né? super legal. A gente infelizmente tem a síndrome do vira-lata ainda aqui, né? Que a Sim, gente não valoriza muito exatamente. o nosso próprio produto e quem vem de fora fica impressionado com o Brasil, né? Fica super. É, Em qualquer assim, área. A qualquer gente área, tem exatamente. gastronomia, hotelaria, mobiliário, Não, o arquitetura, mobiliário realmente moda, é de impressionar. Você passeando ali na Gabriel Monteiro da Silva, você tranquilamente está em qualquer lugar do em mundo, qualquer lugar do mundo. né? É qualidade de qualquer lugar Sim, de com Europa, certeza. Estados Unidos, É com isso mesmo. certeza. A gente fala que o nosso mobiliário, ele tem o design, ele tem uma ergonomia mais baseada na ergonomia americana do que na italiana. O móvel italiano é lindo, maravilhoso, não tenho o que falar, mas normalmente são sofás mais baixos, sabe? O brasileiro ele tem uma questão de conforto um pouco diferente, que casa mais com o estilo americano. Estou falando em termos de conforto, não em termos de desenho. Sim, sim. Você consegue aplicar esse conforto num desenho mais italiano, por exemplo?
Sim, você sabe que antigamente a Itália era a nossa grande inspiração, né, a Itália é o berço da decoração, até hoje a Feira de Milão é a principal feira de mobiliário do mundo, que ocorre todos os anos. É que nem a França está para a moda, a A Itália está Itália para o está para o mobiliário. móvel, é isso. Mas hoje o Brasil ele tem um design muito próprio, sabe, a gente hoje nós lançamos a nossa coleção antes da Feira de Milão. Então, obviamente, estudos de tendência, a gente tem um time de designers espetaculares e a gente consegue lançar a tendência. E quando o pessoal chega em Milão, muitos falam assim: "Nossa, eu já vi isso", porque o nosso design hoje ele é autoral, ele é próprio e a gente olha para a Itália com o máximo respeito e admiração, mas a gente faz o design brasileiro. É muito interessante, queria que você contasse mais sobre esse design autoral, como que funciona, quantos designers trabalham para você, hoje a empresa conta com quantos colaboradores, contar um pouquinho do processo interno. Então vamos lá, hoje a Breton tem cerca de 600 colaboradores, Bastante gente. bastante. Graças a Deus a gente cresceu bem nos últimos anos, é um trabalho duro, árduo de todo mundo, mas é muito gratificante. E a Breton ela hoje ela se sustenta em 3 pilares. O primeiro deles é o pilar de família, né, quando a gente fala de família, a gente é uma empresa familiar, né, eu estava falando aqui, sou a terceira geração, e a gente vende produtos de família para família. A gente quer que as pessoas não é só um produto, é algo com que a pessoa vai ter um bem-estar, onde ela vai se reunir com os amigos, com a família, onde ela vai passar bons momentos, que ela tenha recordações de bons momentos ao lado dos nossos produtos. Então esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é a sustentabilidade. A Breton tem um propósito muito forte de sustentabilidade que daqui a pouco a gente pode explorar um pouco Sim, mais. vamos, vamos. E o terceiro deles é o design autoral brasileiro, que é o que a gente está falando agora. Eh, a gente se posiciona muito forte como uma empresa brasileira, a gente acredita muito na matéria-prima brasileira, na capacidade da mão de obra brasileira, no design brasileiro. Você perguntou agora há pouco: "Ah, vocês trazem esse design italiano?". Aqui o Brasil, a gente hoje tem um time muito eclético de designers, tanto designers internos, quanto designers externos, que a gente faz uma curadoria com eles. E nós temos designers, homens, mulheres, brancos, pretos, de São Paulo, do Nordeste, do Centro-Oeste. Isso traz uma miscigenação, que acho que é uma das grandes características do Brasil, para a nossa coleção, né. A gente não tem uma coleção vista por um único foco. Acho que esse é o melhor jeito. A gente tem vários focos vendo a coleção. Então, o nosso time de estilo, que hoje é capitaneado pelo Daniel Pegoraro, eh, ele entende o que o mercado está falando, o que a gente está precisando de produtos, o que está fazendo falta, senta com esse time de designers, faz um briefing com essa turma faz os desenhos, tanto os internos quanto os externos, trazem. Aí a gente faz uma curadoria dos produtos e faz o lançamento da nossa coleção. Prototipa, protótipo tem ajuste e aí faz o lançamento. Vocês fazem várias colaborações também, né? Várias. Bastante colaboração com estilista, Reinaldo Lourenço, Lili Sarti. Conta um pouco dessas colaborações. A decoração ela é moda também. E a gente sempre teve vontade de misturar o mundo da moda com o mundo da decoração, que a gente acha que faz muito sentido. Eu também acho. Eu concordo com E você. alguns anos atrás a gente buscou essas pessoas e temos uma parceria de super sucesso e é muito bom porque o nome deles está navegando no mundo da decoração, o nosso nome navegando no mundo da moda e o público-alvo são as mesmas pessoas, isso é muito bacana. Hoje a gente está vendo já, eu estava lendo esses dias um pouquinho do caminho inverso de arquitetos e designers de móveis começando a desenhar para algumas marcas de roupa também, que é muito legal. É super legal. A arte com a moda, ela já tem muito essa sinergia, né? Eu acho que a decoração também, tá tudo ali junto, é o esteta, né? Não, e depois da pandemia ainda, a gente teve as pessoas olhando muito para dentro de casa. Então, putz, antigamente você mudava de apartamento, você fazia o seu apartamento, ele ficava lá 10, 15 anos e ia ficando. Hoje, as pessoas já com 3, 4 anos, elas estão lendo revistas, elas estão acessando Instagram, elas estão fazendo uma série de coisas, elas já olham para casa e falam: "Nossa, isso aqui já não é mais". Tá na hora de dar uma repaginada, Então, né? exatamente. Eu tenho uma amiga que muda a casa como troca de roupa.
todo ano ela dá uma repaginada na casa dela. É muito Você sabe engraçado. que tem estudos que falam que, em média, o brasileiro troca de imóveis a cada 7 anos. Ah, 7 anos. Mas isso é um estudo que rolou há algum tempo atrás. Já deve ter diminuído Esse esse prazo tempo, com né? certeza vai para 6, vai para 5, porque as pessoas querem, e virou um ambiente gostoso a nossa casa, né, a gente sai para jantar, todo mundo sai, faz programa, mas receber em casa é gostoso. Se você vê hoje quantas pessoas têm adega em casa comparado com o passado, porque as pessoas querem receber em Não, as casa. cozinhas também são abertas, né, porque para Exatamente. receber em volta da enquanto a pessoa tá cozinhando, tomando um vinho ou conversando com os Então a amigos. casa virou, de uma certa forma, protagonista na nossa vida. A gente quer ter bem-estar. Eu posso falar por mim, eu reformei meu apartamento há 4 anos. Depois que eu reformei o apartamento, eu chego em casa e eu Não quer fico mais sair. não, e eu fico feliz, porque é gostoso. Os meus filhos, tenho 3 crianças, passaram a cuidar mais do apartamento, eles entenderam o quanto é bacana, sabe, e isso é muito legal. E eu já estou planejando trocar meus móveis agora no começo do ano de novo. Não Tá resisto. certo. É, não, é irresistível. É Tem que isso. trocar, tem que pintar a parede, tem que fazer Tem que tudo, deixar a né. casa sempre nova. E com alma, né. Exato. Que eu acho que uma casa tem que ter alma, tem que ter a Tem que pessoa ter ali. alma e tem que ter o seu estilo. É, Eu falo na minha família, meus pais, eu, minhas 2 irmãs, todo mundo tem casa mobiliada Breton, mas cada com uma com certeza. certeza. Mas cada uma tem um estilo. Eu sou mais moderno, a minha mãe é mais clássica, minha irmã é mais clássica, e Vocês a gente conseguem se consegue achar navegar todos ali. com customização de produtos, com linhas de produtos, e fica super legal. É, isso é interessante. É o que você falou, são os diversos olhares que vocês têm desses designers que trazem essa Esses olhares, esses olhares, esses são diversos focos. exato. E a Que gente atende a todo mundo, a um clássico, a um moderno. Isso, exatamente. A gente olha para 4 públicos dentro da Breton, que a gente fala. É o público vintage, natural, clássico e moderno. Quando você fala de um público desse, Que é vo vintage natural? não, o vintage é aquele cara mais anos 70, 80, que gosta do Um mobiliário mobiliário com mais palha, bonito, sabe. assim. Aí ele gosta do carro antigo, o jeito de se vestir dele você reconhece, o mais Ele é mais moderno é clássico, assim, isso. né. Então é óbvio que num apartamento pode ir um produto que você olhou pro vintage, mas o cara é moderno. Mas são detalhes, mas o estilo dele, ele se casa mais com um público ou com outro. E muitos casais recém-casados devem procurar vocês também, Muito. né. A Breton também tem uma facilidade, que é a grande customização de produtos. Então você tem um mesmo sofá, você faz ele com tecido ou com couro natural, no tamanho que cabe num apartamento de 60, 70 metros quadrados, como você pode fazer no tamanho que vai caber no apartamento de 600 metros quadrados. Então a gente customiza muito o produto de acordo com a planta do cliente. O cliente final, e principalmente os arquitetos e decoradores, eles, dentro da Breton, têm liberdade total de escolha. E a gente brinca que na Breton tudo pode, desde que o produto pare em pé. Isso é legal. A gente dá uma liberdade criativa para o profissional. O nosso papel é deixar tudo pronto para que esse profissional faça a escolha que ele quer, e possa agradar o gosto do cliente dele. Não, é muito legal você poder adaptar um sofá para o tamanho do apartamento, né. Não é Até não é não às é vezes muito entram comum às isso. vezes entram pessoas nas nossas lojas e falam: "Ah, mas vocês trabalham com produto muito grande". Eu falo: "Não, é que na loja, a loja tem pé direito, ela é grande, você tem que ter um ambiente que enche o olho. Mas eu posso fazer o produto que você gostou, Sob medida. sob medida". A gente fala: nós não temos uma fábrica de móveis, nós temos uma alfaiataria de móveis, porque o mobiliário, ele é feito um a um. O nossa grande busca dentro da nossa fábrica é como ganhar escala numa produção que não é de escala, é um a um. É um handmade, né, um feito à mão, Total, assim. eu não pego uma mesa e faço 10 mesas iguais, eu faço uma mesa em um acabamento Nogueira de 2,40, depois a outra mesa ela é de 2 metros com laca preta, e a gente não tem uma produção em escala, a gente tem uma produção um a um. Como são as fábricas? Onde ficam? A nossa fábrica fica em Diadema, aqui na Grande São Paulo, a 15 minutos do aeroporto de Congonhas. Bom. É. E E daqui é a uma gente fábrica a nossa só? fábrica principal, né, a gente compra a produção em algumas outras fábricas, seja em São Paulo, seja no Sul, para fazer alguma coisa da nossa coleção, mais por questões de tecnologia e maquinário, mas são produtos todos
desenhados pela Breton. Nós temos um manual de produção, então ele tem que fazer com espuma que a gente determina, com a persinta que a gente determina, com a tinta que a gente determina, e todo o produto Breton ele é exclusivo Breton internacionalmente. Em qualquer lugar do mundo você não acha o produto Breton. Você pode achar uma cópia. O produto Breton só nas nossas lojas. Já aconteceu de fazerem cópia de vocês? Ah, acontece. Isso é ruim, mas é bom. Porque mostra que vocês estão no caminho certo. É isso, mas é chato, né? Porque é um trabalho grande para você criar, para você desenvolver, prototipar um produto, aí de repente você se depara um cliente que manda um print do Instagram e fala: achei esse banco mais barato na loja tal. E Mas a qualidade não é a mesma, lógico né? que não, mas às vezes. E a gente acredita que isso é algo desnecessário, porque todo mundo tem capacidade para fazer, sabe? Você não precisa. Você pode olhar para alguém para se inspirar, mas copiar é uma coisa chata. Eu acho que no Brasil de hoje em dia não existe mais espaço para isso. No passado talvez tenha tido, hoje, com tanto acesso à informação que as pessoas têm, fica chato até para quem copia. Ah, com certeza. Também acho. Com certeza. Vocês são a única empresa de mobiliário de alto padrão no mundo a ser carbono negativo? É um orgulho gigante para a Nossa, gente isso. gigante. A gente começou um movimento chamado Eco Breton há 9 anos atrás. Ano que vem completa 10 anos de Eco Breton, inclusive a nossa coleção ela é inspirada em 10 anos desse movimento. E por que a gente começou esse movimento? A gente... Começaram cedo, né? É, Porque há 10 anos atrás uma época que ainda estava era começando tímido, a né, se esse falar disso. assunto. E na verdade, a gente uma vez estava numa reunião e a gente começou a bater papo informal sobre um monte de assuntos e uma hora veio assim, poxa, a gente trabalha para deixar a casa das pessoas mais bonita, né? Esse é a realização do sonho do nosso cliente é essa. E a casa de todos nós? Nós temos que fazer alguma coisa, né? E então a gente começou na época, a gente falou, vamos lançar um movimento dentro para a gente fazer isso. E a gente começou o movimento Ecobreton primeiro a gente fez um desafio que chamava Desafio Mobiliza Breton, que junto com uma outra empresa, o nosso primeiro objetivo era gerar uma empresa nova que se sustentasse a partir dos resíduos da nossa fábrica. E aí foi feito um concurso com um júri, que uma parceira tocou isso pra gente. E por acaso, e na época a empresa ganhadora ganharia 1 ano de assessoria jurídica, 1 ano dos nossos resíduos de graça e um dinheiro para ela poder começar um empreendimento deles. Apareceu empresa de brinquedo, de móvel, de relógio, de um monte de coisa. Por acaso ganhou uma de móveis, né, que nós não participamos da votação, foi um júri eclético, e foi uma primeira coisa super legal que a gente fez. Depois a gente começou a querer zerar todas as publicações que a gente fazia, né, a gente fazia revista da Breton, tinha na época, encartes, enfim, a gente fazia isso. Aí a gente começou Digitalizando. digitalizando, plantando árvores. Uhum. Aí a gente falou, não, a gente quer fazer o nosso cliente participar disso também. Aí a gente lançou primeiro um movimento que chamava Meu Metro Quadrado, e hoje ele é simplesmente um movimento de sustentabilidade, onde desde então a cada pedido fechado em qualquer loja da Breton, independente do valor, nós plantamos em parceria com a SOS Mata Atlântica uma árvore na Mata Atlântica. A cada pedido A fechado. cada pedido. Já foram mais de 38 mil árvores plantadas. E eu sempre falo que essas árvores plantadas não são para compensar a madeira que a gente utiliza, porque a madeira que a gente utiliza já é de área de reflorestamento. Então já é madeira que você corta, replanta, né? Então a gente tem todos esses selos, o principal deles é o FSC. Então a gente planta além do que a gente consome. Até então a gente só fazia esse movimento e no ano de 2020... Já não é pouca coisa. Já não é pouca coisa. Além disso, a gente já fazia desde sempre reciclagem de embalagem. No ano de 2018, a gente mudou o nosso pátio fabril, fizemos iluminação natural, captação de água para vaso sanitário. Então, e fizemos, nem pensava em carbono, na verdade. A gente fazia porque a gente tinha esse propósito. Isso foi da sua gestão. Já começou um pouquinho na gestão do meu pai, a parte de reciclagem, a parte do Ecobreton começou na gestão do meu pai, porque eu assumi em 2020, o movimento começou em 2016. Mas quem toca esse movimento dentro da empresa são as minhas irmãs, a Fabiana e a Gisele, que elas são as responsáveis por isso.
E em 2000, A empresa é 100% familiar, né? 100%. Não tem gente de fora, é só a família. Não, só a família. A gente tem cargos de diretores, não família, mas a empresa é 100% familiar. Em 2020, a gente contratou uma ONG chamada The Planet, porque a gente queria ver como é que a gente estava nesse negócio do carbono. E a gente contratou e falou: nossa, isso vai dar um baita trabalho, porque a gente quer virar carbono neutro e vai ter muita coisa para fazer. E eles nos dão um questionário, uma pilha, é um questionário sério, né, que é homologado pela ONU, não é feito de qualquer forma. E para nossa surpresa, a gente já era carbono neutro na época. Então, se você me perguntar desde quando a Breton é carbono neutro, eu não sei te dizer, porque no nosso primeiro relatório a gente já era. A gente zerava o carbono que a gente emitia. Nós ficamos 2 anos sendo carbono neutro, e no terceiro ano a gente teve a notícia que a gente virou carbono negativo. Então, hoje a gente Por isso devolve. que você falou É, negativo, entendi. então a gente devolve mais carbono para o planeta do que a gente emite. Isso dentro dos escopos 1 e 2 da ONU, né? Hoje nós estamos trabalhando no escopo 3 e nós temos aí um mapa de coisas a fazer até 2030, dentro de algumas ODSs da ONU, que ela divulga, para que a gente melhore ainda mais o nosso nível. E como a Fabiana, minha irmã, fala, a gente não quer ser a única empresa, a gente quer inspirar outras empresas a fazerem isso também e que façam, porque é Seguirem um o projeto exemplo, que vai fazer bem para todo mundo. com certeza. Inclusive para a terra, né? Para nós, para Exatamente. todos, para nossa casa, que nem você falou. É isso aí. Em que momento você percebeu que você estava pronto para assumir a liderança da Breton? Na verdade, quando eu assumi. Quando você teve que assumir, Tive quando que chegou ali, assumir, não, bateu na sua porta. mas na verdade é assim, eu me formei médico em Você é 2008. formado em medicina. Eu sou formado em medicina, eu fiz faculdade na USP, me formei em 2008, fiz residência de cirurgia geral. E quando eu estava começando a minha residência para me especializar em cirurgia do aparelho digestivo, eu resolvi mudar de carreira. Nunca foi pedido pelos meus pais, pelo contrário, foi um choque para eles quando eu falei que ia mudar. Mas enfim, foi uma questão minha, eu tive apoio de toda a minha família, já era casado, minha esposa, ainda não tinha filho, mas 100% de apoio. E quando eu entrei na Breton, Quantos anos você tinha na época? 28. Tá. Quando eu entrei na Breton, a Breton eu nasci dentro dela, eu vivi a Breton a minha vida inteira, né? Os jantares na minha casa eram Breton. Eu ia com meu pai no escritório, eu ficava, quando era menor, lógico. E uma coisa é você conhecer a Breton numa mesa batendo papo, outra coisa é você estar dentro dela. E dentro da minha formação médica, a gente aprende muito observando, né? E eu comecei a ler livros de negócios e eu comecei a ir em todas as reuniões que eu podia, em tudo que dava para ir, seja de operação comercial, marketing, indústria. Eu comecei a me meter em tudo ali. E, obviamente, primeiro como um mero espectador. Aí eu entrava nas reuniões no começo, o pessoal fazendo a reunião, aí você falava alguma coisa. Aí você fala alguma coisa, o pessoal te ouve e fala: tá bom, agora vamos continuar a reunião aqui, porque você ainda não tem, né, corpo. E é muito interessante quando você começa a falar e as pessoas começam a dar relevância para o que você fala. E é o que eu sempre falo: você não conquista espaço e respeito pedindo. Você conquista isso pelo seu trabalho e pela sua postura, enfim. E eu, graças a Deus, eu consegui conquistar isso ao longo do tempo. E meu pai enxergou em mim uma sucessão, poderia ser eu, minhas irmãs que são super competentes também, mas elas também queriam ficar nas áreas delas. Então, quando meu pai começou a querer se afastar um pouco do dia a dia, ele ainda trabalha bastante na empresa, mas não naquela parte do dia a dia de estar controlando, de fazer reunião de operação e entender o porquê disso, porquê daquilo. Ele me chamou, a gente teve um papo, falei: vamos lá. E foi muito interessante, porque eu assumi em janeiro de 2020. Aí logo veio a Cheio de pandemia. vontade, vamos crescer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. 2 meses depois, fecha todas as lojas. E Desafio, obviamente, o meu pai, por mais que tivesse saído, ele estava ainda. claro. Naquela época a gente fazia reuniões online 2 vezes por dia, uma era de manhã, aí o Dória falava às 11, a gente fazia outra reunião, porque a gente nunca sabia o que mudava e as coisas naquela época eram Muito instáveis. eram instáveis, e a gente tinha que tomar decisões rápidas.
Mas o nosso mercado foi beneficiado nessa época também, a gente teve 2 meses sofridos, depois a coisa rapidamente voltou para Porque os é o que você eixos. falou, a pandemia trouxe de volta a vontade de ficar em casa e Todo mundo ficou em casa. transformar a casa num lugar gostoso e acolhedor, né. Exatamente, todo mundo ficou em casa e Teve que começar entendeu que é um lugar é, gostoso. E teve um boom grande de segundas casas também, seja de praia, de campo, né, verdade. Muita gente foi, pra condomínio, né, muito, casa em muito. condomínio fora, no interior. Exatamente. Então, assim, foi sofrido naquela época, mas a gente passou. Só não quero viver mais aquilo. Não, ninguém, ninguém. Não precisa, né, a gente Enfim, já a sua aprendeu, a pergunta lição já tá já dada. está dada, mas a pergunta foi quando você se sentiu preparado. Eu acho que a gente nunca se sente preparado, a gente encara os desafios que aparecem e a gente vai sempre se melhorando. O André desse ano é melhor que o André do ano passado, que é bem melhor que o André que assumiu a Breton em 2020. E eu continuo lendo, eu continuo trocando ideias com empresários do nosso ramo, de outros ramos, sabe? E porque esse aprendizado nunca é demais. Esse é o segredo, a gente está em constante aprendizado, né, porque ninguém nasce sabendo nada, a gente vai se aprimorando mesmo, né. Se você achar que já sabe tudo, alguém vem e te passa na mesma hora. É o começo do fim, eu acho. Então a gente não se acomoda em nada. Tanto eu na minha vida, eu como o André, CEO da Breton, como a empresa. Lançou um produto, já tem que estar pensando no próximo. Lançou uma campanha de marketing, vamos pensar na próxima. Compramos uma máquina nova para a fábrica, qual vai ser o próximo investimento para a gente poder estar sempre na frente, sempre lançando. E você costuma fazer bastante viagem também para pegar referências? A gente vai, tanto eu quanto, ou às vezes pessoas do nosso time, sempre estão a gente está sempre nas principais feiras. Tá. Feiras, e mesmo quando a gente faz viagem de família, Sempre né, tem aquele olhar, né, sempre, sempre, não tem sempre. como. É, eu Passa numa também. loja de móvel, vamos entrar. Tô sempre com o olhar de jornalista. Não tem como. É. A gente é o que a gente é, onde a gente esteja. E hoje, ainda mais, né, com o WhatsApp, com tudo, você tá lá, você tira uma foto de uma referência que você achou bacana, a gente vai trocando. E as redes sociais, elas ajudaram o negócio também, né? Muito, muito. Foi muito benéfico Você tem que para sua saber área, né? trabalhar a rede social, né? Você sempre tem aquele cara que manda uma mensagem delicada, isso sempre vai acontecer e faz parte e mostra que nós não somos perfeitos, né? A gente sempre busca a perfeição, mas a empresa é feita de pessoas, de ótimas pessoas que acordam todos os dias para acertar e para fazer o melhor pelo nosso cliente, mas às vezes, infelizmente, pode acontecer uma coisa ou outra. Mas a rede social, ela hoje, eu acho que dificilmente uma pessoa vem na nossa loja sem ter olhado o nosso Instagram, por exemplo. Nosso site, que a gente acabou de lançar um site novo, breton.co, não é com, é co mesmo, onde tem um super catálogo, onde você tem informações técnicas dos produtos, os profissionais têm para baixar os blocos, é Uma pessoa Pinterest. consegue fazer o pedido 100% online? Não, a gente não tem um e-commerce, a gente tem um serviço de consultoria de venda online. Então aquele cliente que vê um produto no Instagram e manda uma mensagem: "Eu quero esse produto", a gente tem um time que atende esse cliente. Mas 100% online, sem nenhum contato humano, hoje não. Aliás, quando eu assumi a Breton, lá em 2012, quando eu entrei na Breton, não quando eu assumi, estava aquele boom do e-commerce. Minha primeira coisa que eu lembro, falei para meu pai: "Pai, vamos montar um e-commerce, é o momento, não sei o quê". Meu pai me deu carta branca, eu fui lá, montei um e-commerce. Em 6 meses a gente vendeu um sofá. Aí meu pai me chamou e falou: "Acho que não tá legal, né, acho que não tá dando certo". É E porque eu acredito, assim, que as pessoas que vão comprar um sofá, elas têm que sentar, sentir a é isso, peça, você pega né. empresas que têm a sua clientela como Mobile, Tok-Stock, são produtos que eles trabalham com estoque sem customização, são produtos mais de giro. Agora o cliente que vai investir num produto de alto padrão, ele quer ter um produto exclusivo para ele, então ele quer ter o sofá na medida que ele quer, no tecido que ele quer deitar no sofá. Você vai na nossa loja, o pessoal tira o tênis literalmente e deita como se estivesse vendo televisão, fazendo o famoso teste do sofá, né. Porque você quer uma cadeira com uma mesa, você quer ver se você vai se sentir confortável. Hoje mesmo eu estava na loja, É a numa reunião, altura, né, da mesa, a tem uma altura da cadeira lá que é cadeira. linda e maravilhosa, mas
eu não sento bem nessa cadeira. A minha irmã mais nova, que é a menor, ela adora sentar naquela cadeira, então cada um é difícil você fazer um investimento para tua casa sem tocar no produto e sem ver todas as possibilidades dele. Sim, sim. E vocês trabalham com influenciadores também? Sim, bastante, Bastante? bastante. Tanto influenciadores com público grande, a gente, teve agora recentemente Thaís Araújo e Lázaro Ramos, já fizemos com a Gabriela Prioli, entregamos a casa da Isa Domingues agora me fugiram nomes, mas tem diversos aí que a gente já fez, quanto micro-influenciadores que têm um público mais nichado e regionalizado que a gente também trabalha. E funciona bem para vocês? Super, super. Por exemplo, eu lembrei da Silvia Braz agora, né, quando a gente divulgou a casa da Silvia Braz, aqueles produtos eles dão uma disparada de venda. Ela é fenomenal, É né? incrível. É inacredi tudo que ela posta, seja roupa, carro, É móvel, impressionante, a tudo. gente sim, porque as pessoas gostam mesmo, né. Uhum, Ela traz um conteúdo bacana. Traz, traz, muito bacana. É muito legal ver que reverbera mesmo, né. Super. Toda vez que a gente faz campanha com influenciador, é sucesso. Que legal. É, porque eu acho que é bem o público mesmo, né, que é um público, que gosta de coisas belas, é esteta, dá valor Sim, pra essa área, sim, né. e são pessoas que têm voz, né. Sim. Então elas chancelam o seu produto, a sua marca, é bem legal. E vocês chamam seus franqueados de investidores, por Sim. quê? Porque a gente quer que em qualquer loja do Brasil que o cliente esteja, ele está numa loja da Breton, ele não está numa franquia da Breton. Ele tem que ter a experiência Breton dentro da loja. E o nosso time interno, eles têm que saber disso que a gente está falando. Muitas vezes quando você fala de franquia, franqueado, parece que você está dividindo, essa loja própria, essa loja franqueada, e na verdade a gente é uma rede, independente de quem é o gestor daquela loja. Então é por uma questão de experiência do cliente mesmo, que a gente acha muito importante. É para entregar a mesma qualidade em todas as lojas, né. É, a mesma qualidade e você falou um tema interessante agora, qualidade. O cliente que entra na Breton, que procura a Breton, qualidade do produto é uma questão resolvida para ele. Ele não está entrando para saber se o produto tem qualidade, ele sabe que ele entrou na Breton, ele tem um produto de qualidade. Mas existe a qualidade do atendimento, existe o ambiente que Serviço, ele né. está lá, o Sim. serviço, tanto o serviço na loja que a gente fala, o serviço do café, um serviço de copa, putz, ele está demorando servir um almoço para o cliente, quanto o serviço do próprio vendedor e principalmente algo que a gente fica muito em cima é o serviço de pós-venda, né. Eu brinco que existem 3 obrigações na relação loja-cliente, uma do cliente, que é pagar em dia, e 2 nossas, que é entregar no prazo e na qualidade que a gente acordou. Quando a gente entrega no prazo e na qualidade que a gente acordou, a gente não fez mais do que a nossa obrigação. Infelizmente, em alguns lugares, hoje isso é um sufoco e a gente consegue realizar isso. E se às vezes dá um estresse interno para a gente realizar isso, o cliente não tem que saber. Ele não tem que ter nenhum atrito com a marca, ele tem que receber, ele está vivendo um momento incrível da vida dele. É um Receber o sonho. móvel é você ninguém compra um sofá porque passou numa loja e gostou. Você planejou, você está no seu sofá e fala: "Já não estou mais confortável", ou você comprou uma casa, foi um Tá arquiteto, recomeçando você uma está há uma 3 nova anos no história ali. projeto, Uhum. recomeçando exatamente, está casando, São está momentos marcantes, muito né. marcantes, Sim. exatamente. Então, a gente precisa fazer com que esse cliente fique feliz. E obviamente, como qualquer marca, internamente tem as suas dificuldades, mas o cliente ele tem que receber aquilo com perfeição, seja nas lojas próprias da nossa família, seja nas nossas lojas franqueadas. Então por isso que a gente fala que são investidores, porque eles fazem parte da marca, Do do ecossistema da Breton. ecossistema e o cliente, pouco importa se ele está numa franquia, numa loja própria, o cliente está dentro da Breton. E dessas 20 lojas que vocês têm, quantas são franquias? Hoje a gente tem 7 lojas próprias, a de Goiânia vai ser a 8ª, todas as outras são franquias. Então se a gente tem 7 para 21, são 14 franquias e temos mais 2 para abrir, vamos chegar em 16 franquias até o final do ano que vem. Bastante coisa. É bastante coisa. E é bem legal, é um desafio e a gente cada vez aprende mais como gerenciar isso. André, muito obrigada, adorei nosso bate-papo e conhecer mais da história da Breton e da sua história também. Eu Muito que eu obrigada. que agradeço, acho que nosso papo foi ótimo, espero que quem ouça
ouça histórias bacanas, inspirações e contem com a gente sempre. Muito obrigado. Obrigada por assistirem mais um episódio do Forbes Cast e até o próximo.